Breve Catecismo de Westminster, pergunta 3. Qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Resposta: as Escrituras principalmente nos ensinam sobre o que o homem deve crer acerca de Deus e o que Deus requer do homem. Miqueias 6,8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor exige de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. João 20:31. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Por que este catecismo dá tanta importância às Escrituras? Não pode haver catecismo sem a Escritura, porque a base do próprio catecismo está na aceitação da plena veracidade da Bíblia como sendo a palavra de Deus. É dentro da palavra de Deus que encontramos nosso caminho para a vida eterna. 2 Timóteo 3,15 diz que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O que significa a palavra principal nesta pergunta? Significa que, embora todas as coisas reveladas na Bíblia sejam igualmente verdadeiras, nem tudo é igualmente necessário para a salvação. Igualmente necessário não. Quais são os principais ensinos importantes da palavra de Deus? Os dois ensinos importantes são o que nós cremos e o que devemos fazer. Então, ainda sobre a questão anterior, de que nem tudo é igualmente necessário para a salvação, isso não significa que a Bíblia não deva ser igualmente ensinada e igualmente crida como toda a palavra de Deus para ser toda ela fielmente cumprida. Até porque Jesus disse que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Em outro momento ouvi uma família dizer, um casal dizer, que não estudava tanto o Apocalipse porque não era necessário. Então, esse entendimento desse casal, dessa família, é completamente antibíblico, completamente contrário à palavra de Deus, porque Apocalipse é necessário. Mas isso não é essencial para a salvação. É essencial para a salvação. Toda a palavra de Deus é essencial para a salvação. Então, quando está dizendo que nem todas são igualmente necessárias para a salvação, não significa que a palavra de Deus deve ser selecionada. Não é isso. Mas, por exemplo, quando eu conheço toda a mensagem sobre Jesus, tudo aquilo que eu preciso saber sobre Cristo para a minha salvação, e eu ainda não estudei, por exemplo, devidamente as genealogias, eu não preciso estudar devidamente as genealogias para igualmente ter a salvação em Cristo, conhecê-lo pela fé. Mas, por outro lado, você só sabe quem é Jesus e só comprova quem é Jesus sem desprezar as genealogias. Você tem que ir em Gênesis, etc. Mas não é um tema igualmente necessário para a salvação quando você estuda tudo o que Deus fala a seu respeito e a respeito de Cristo e da sua salvação. Agora, não significa com isso que a palavra de Deus deva ser selecionada, como se um livro fosse palavra de Deus e outro livro não, ou uma parte fosse e outra não. Bom, então continuemos aqui. O que é crer de acordo com as Escrituras? Crer inclui 3 partes: estar persuadido da verdade, dar crédito à verdade de uma pessoa, confiar, ter confiança em uma pessoa. Devemos confiar, que é ter fé, nas palavras de Deus e no Deus que as diz. É uma confiança pessoal no Deus vivo por meio do Cristo vivo. Por que o crer é colocado antes do dever? Esta é a ordem da Escritura. O cristão é salvo pela graça por meio da fé e é criado para as boas obras. O alicerce da fé
eu sou o Senhor teu Deus, foi apresentado na lei antes que Deus apresentasse ao seu povo os mandamentos. O que cremos é importante a fim de podermos fazer o que agrada aos olhos de Deus. Como diz Alexander Wilt, uma fé ortodoxa e uma vida obediente é todo o dever do homem. Então você só obedece no que crer. Por isso que é importante crer primeiro, né? Deus primeiro tirou o povo da escravidão do Egito. Deus primeiro fez o povo crer. E depois exigiu uma vida de santidade por meio dos mandamentos, depois de já ter salvado o povo, de já ter livrado o povo. Então, primeiro ele salva em Jesus. Primeiro ele coloca a fé verdadeira. Primeiro ele corrige a fé errada, ele tira a fé errada. A fé errada. Agora, depois que a pessoa tem a fé certa, a pessoa pode obedecer ao ensino correto. Enquanto não, ela vai distorcer o ensino correto, né? Os judeus que não creem em Cristo vivem assim. Eles sofisticam a maneira errada de viver, camuflada com o que Deus manda tal, e acham que são povo de Deus por isso, e daí por diante, né? O cristianismo também tem disso, né? Em todo lugar tem disso. Então, por isso, a crença verdadeira precisa vir primeiro. Poderá ser significativo o fato que esta mesma pergunta conste tanto nesse catecismo breve quanto no maior? Sim, a verdadeira felicidade do homem acontece somente quando ele reconhece 3 ensinos importantes da Bíblia. Primeiro, que ele é um pecador perdido. Segundo, que Jesus Cristo é o seu redentor do pecado. Terceiro, que ele deve viver uma vida santa baseada na vontade revelada de Deus, que é a Bíblia. E aqui não significa que é só você dizer isso e você já evangelizou a pessoa, né? Até porque Jesus, quando vai falar de evangelismo, o conceito dele não é esse, né? Aqui é óbvio que eles estão apenas resumindo a ideia, mas o conceito de Jesus lá em Mateus 28, na grande comissão, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, é assim que se evangeliza, ensinando a guardar todas as coisas. E aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Então, o ensino tem que ser até a hora que Jesus voltar ou a nossa partida. Ensinar a guardar todas as coisas. Importa o que cremos? Nosso título vem rapidamente se tornando uma pergunta comum na época atual dentro das paredes da igreja, né? Alguns anos atrás, o brado era: nenhum credo senão Cristo. Esse lema era aceito por muitas pessoas e levou muitos a se apartarem dos sistemas de fé estabelecidos, a apostatarem da fé, né? A se desviarem. Como tendência perigosa na igreja, na vida da igreja, esse desvio motivou alguns a procurarem revelações fora da palavra revelada de Deus. Lamentavelmente. Mesmo essa tendência, contudo, não se compara ao perigo que hoje se alastra pela igreja, o perigo de sugerir que aquilo que cremos realmente não é muito importante. É importante notar que a terceira pergunta que nós estudamos agora coloca o objeto de nossa crença no lugar proeminente. Nosso Senhor fez a mesma coisa. Em Mateus 22, 37, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. A Bíblia não deixa dúvida na mente da pessoa quanto à importância do que cremos. Atualmente, há em muitas igrejas presbiterianas um preconceito contra os credos, contra a doutrina. Isso se evidencia no fato de termos deixado de ensinar nossos padrões. A IPB, muitas igrejas presbiterianas do Brasil, né, a IPB, apenas tem os símbolos de fé na teoria, na prática, né, isso está muito distante. Há um ódio por estudar repetidas vezes até que a igreja aprenda de fato nas escolas dominicais, durante a semana. Não existe isso na prática diária, no culto em família. As crianças não memorizam e não usam
um zelo maior do que quem quer preparar seu filho para ser o melhor profissional do planeta. Não usa um zelo maior. E mesmo assim dizem, não, a gente é confessional, a gente tem realmente os símbolos de fé, mas quando você vai ver, você vai dialogar com esses conceitos, tantos conceitos são errados, conceito de fé é errado, conceito só sabem, na verdade, misturar um assunto com outro, com frases repetidas por tantos, mas que não se domina toda a harmonia das doutrinas bíblicas, como Westminster explora, etc. Não se conhece. No final das contas, não se conhece. Finge conhecer, mas de fato não se conhece. Só sabe camuflar, aparentar esse conhecimento. Então, nos afastamos mesmo, né? E tem igrejas que só tem o nome de presbiteriana. Presbiteriana mesmo não é, né? O presbiterianismo é aquele de John Knox, é aquele original, é aquele da Escócia, que precisa, inclusive, ser devidamente estudado, né? Também é visto no fato de termos deixado de insistir sempre que candidatos ao ministério estejam completamente versados nesses padrões. Isso nos presbitérios está acontecendo muito, né? Eu tenho, inclusive, me preocupado com o tempo de exame seja um aspirante ou, especialmente, um licenciado que está para ser ordenado. E muitas vezes existem presbitérios que meia hora, 1 hora de exame. Aí quando a gente olha a Constituição sobre o que ela exige que é para ser examinado, você vê que não foi examinado realmente. Certamente não no padrão de Westminster, sobre o Westminster, ou sobre as sistemáticas, ou sobre a Bíblia devidamente. Não tem como, né? 1 hora não tem como. Na verdade, em um dia não tem como fazer isso. Então, a gente já vê daí como as igrejas têm se afastado desses padrões e, mesmo assim, esses se arrogam como reformados, como confessionais, etc. E é por isso que os cultos estão com uma liturgia cada vez mais diferente. Quem nasce numa determinada igreja presbiteriana, com o nome de presbiteriana, vai num culto de uma outra e aí diz, olha, aqui é neopuritano, não é presbiteriano. Aí quem nasce numa que está sendo chamado de neopuritano, aí vai numa outra e diz, isso aqui é mundanismo, não é presbiterianismo. E você vê que realmente é assim. Uma mais para um lado, outra mais para o outro, outras em mais... enfim, não estou dizendo que o que é chamado de neopuritano é um extremo de coisa, né? Nem todo que é chamado neopuritano, seja lá o que isso exatamente signifique, seja de fato neopuritano. Mas o fato é que hoje em dia quem mais zela pela santidade na vida são os mais perseguidos, são mais prejudicados, são os injustamente acusados e depois tratados e daí por diante. Além disso, é visto dentro da igreja hoje, na ênfase crescente na obediência à igreja como instituição, sem a dedicação aos ensinos da Bíblia ou do credo adotado. Então, existe uma ênfase à obediência da igreja à igreja como instituição. Tem que obedecer à igreja presbiteriana. Não importa se os ensinos bíblicos são bíblicos, né? Então, por exemplo, liturgia, o que se canta. Se você fizer um esforço para zelar pelo que se canta realmente como Deus manda, mais para você é pressionado de todas as formas para obedecer mais ao que é tradicional e está se tornando algo quase como mandamento dentro da instituição do que de fato que a Bíblia e o credo ensinam, né? Importa o que cremos? Importa sim. Se vamos ser um corpo que confessa a fé, isso importa. Importa se queremos continuar a ouvir a mensagem evangélica em nossa igreja. O cerne da mensagem evangélica é que podemos receber o dom da salvação ao crermos em Cristo, nosso Salvador. Sem este ato de fé, estamos perdidos. Com Ele, estamos salvos. Então, o que cremos faz diferença quanto ao lugar onde vamos passar a eternidade, no céu ou no inferno. Também importa o que cremos, porque nosso dever, o que Deus requer de nós, se baseia naquilo que cremos. A definição aceita de crer é o consentimento da mente àquilo que nos é dito baseado em autoridade competente e digna de crédito.
Nossa Bíblia é nossa autoridade competente e digna de crédito. Nossos padrões contêm o sistema de doutrina ensinado na Bíblia Sagrada. Portanto, qualquer indiferença à doutrina, qualquer tentativa de desvio ou alteração para acomodar o homem moderno, qualquer movimento para permitir como prática aceitável menos do que um compromisso completo aos padrões doutrinários, deve ser reconhecido como contrário ao presbiterianismo original, histórico, etc. Né? Eu gravei outro dia um vídeo explicando sobre a suficiência da Bíblia, que aqui é um tema importante, né? Já que tocamos nesse assunto, onde alguns defendem assim, olha, a Bíblia é suficiente ao tal ponto que aquilo que fielmente é pregado, porque não é a palavra de Deus, aquela mensagem humana, aquela pregação humana, foi produzida por um homem, né, a pregação, então eu não devo recebê-la como palavra de Deus. Veja, a pregação, o sermão em si, ele não é palavra de Deus, mas a mensagem fiel que vem por meio dele é. E essa mensagem é tão palavra de Deus quanto o texto inspirado. Por isso, a palavra de Deus ensina que Deus escolheu para aperfeiçoar as igrejas, ou melhor, a sua igreja, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, com vista a esse aperfeiçoamento, diz o texto. Né? Então, aqueles que pregam, que ficaram no lugar dos apóstolos para pregar, como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados, esses que são enviados, esses pregadores fiéis, o que eles ensinam, a mensagem de Deus por meio deles, é a mensagem de Deus, é a palavra de Deus. Né? Então, eu não devo, porque Deus usou um vaso de barro, eu não devo rejeitar aquela mensagem como se não fosse e mudar o zelo, diminuir o zelo do que eu estou ouvindo, porque ela é a explicação fiel. Nem devo transformar essa mensagem fiel em opinião, não, essa é a opinião do pregador, existem outros pregadores pregando o contrário. Nem devo transformar aquilo que Deus está dando fielmente por iluminação por meio do seu Espírito à sua igreja ao longo do século, como se fosse coisa de opinião. Não, é que Calvino pensava diferente de Lutero, Lutero já pensava diferente de outro, e esses pensamentos diferentes são só opiniões. Não é só opinião, alguém está errado nesse negócio. Então, a mensagem fiel de Deus é a mensagem fiel de Deus. Eu não posso, por exemplo, dizer o seguinte, os crentes fiéis guardam os mandamentos. Já os crentes, mas isso é a opinião desses crentes. Aqueles que não guardam os mandamentos são fiéis tanto quanto, são crentes tanto quanto. Não posso fazer isso. Aqueles que guardam fielmente o dia do Senhor, no seu culto, guardam fielmente a ordem de Deus sobre como fazer o culto, esses são tão crentes quanto aqueles que não guardam o dia do Senhor, não se reúnem no domingo para o culto, não são igrejados, são desigrejados, sofisticadamente desigrejados, etc. E todo mundo é crente. Não posso fazer isso. Né? Existe uma definição bíblica do que é ser crente, porque a palavra de Deus é muito clara nos seus conceitos. E esse ensino fiel, em todos os seus aspectos, sobre todos os assuntos, é o que deve ser aceito como palavra de Deus, é o que o Espírito iluminou para a sua igreja, e é quem vive assim, quem crê assim, genuinamente, pela genuína fé cristã, que é o presbiteriano histórico, original, é o crente de verdade, é o que na história se intitulou como calvinista, como reformado, como puritano, mas na verdade se trata do verdadeiro cristianismo. Fora do verdadeiro cristianismo não há cristianismo. Por isso, a importância da pergunta, né? Importa o que cremos? Sim, importa. E que estejamos zelando por nos examinar se estamos realmente na verdadeira fé ou se já estamos reprovados. Que Deus nos abençoe.